E aí, Theo, o Américo traz para a gente alguns elementos na análise que queria ter o olhar aí de Brasília. O Américo fala nesse esfriamento das relações entre Brasil e Venezuela. Você, Theo Cury, acompanhou a visita de Maduro no início do governo Lula a Brasília e naquele momento a relação entre Lula e Maduro vivia um outro momento. O que explica esse esfriamento na relação entre os dois países? E também com relação a essa informação que o Caio Junqueira traz para a gente lá no site da CNN Brasil. O governo brasileiro não pretende retaliar o governo Maduro. Por que essa decisão, Theo? Carol, bom dia para você, para o Américo, ótimo dia para quem acompanha a gente. De lá para cá, muita coisa mudou. O Maduro foi recebido aqui em Brasília pelo presidente Lula como chefe de Estado, muito diferente do que aconteceu no governo passado, em que ele não era considerado, ele era considerado uma persona não grata, uma pessoa que não era bem-vinda no Brasil durante o governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A vinda de Maduro para o Brasil naquela ocasião, no começo ainda de 2023, sendo recebido no Palácio do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores pelo presidente Lula, chamou muito a atenção e foi alvo de muitas críticas por parte da oposição, inclusive de alguns aliados do presidente Lula, o convite e a chegada de Nicolás Maduro para aquela participação em um evento aqui no Brasil, no Palácio do Itamaraty. Desde então, o que mais pesou nessa relação foi o descumprimento de acordos internacionais, de tratados internacionais, como o de Barbados. O fato de a Venezuela não ter divulgado as atas das eleições presidenciais que aconteceram no meio do ano por lá. Fato de a eleição não ter acontecido como estava previsto no acordo, de maneira transparente, as atas não terem sido divulgadas. Isso fez com que o Brasil adotasse uma postura crítica, diferentemente do que vinha fazendo até então. E fez com que houvesse uma reação também por parte de Nicolás Maduro, que naquela troca de farpas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mandou o presidente tomar um chá de camomila para se acalmar. E aquilo fez com que houvesse um início de um aumento da tensão entre os dois países ao longo desse processo. O resultado das eleições não foi divulgado da maneira transparente que era aguardada, o Brasil cobrou. Esse ponto que o Américo traz é muito importante. O distanciamento entre os dois líderes, Nicolás Maduro e Lula. O esfriamento da relação entre dois países que, ao longo dos governos petistas, sempre foram próximos, isso faz com que quem apostava em uma mudança na região por parte da Venezuela capitaneada pelo Brasil perdesse as esperanças, porque o Brasil foi quem assumiu esse papel de interlocução, fez isso junto com a Colômbia, fez isso junto com o México, em um momento em que outros países aqui da região preferiram adotar uma postura mais dura, mais crítica do que esses países, rechaçando e não reconhecendo o resultado nas eleições. O Brasil não reconheceu, cobrou as atas, mas não foi na mesma medida dos outros países que reconheceram o outro candidato como sendo o vencedor contra Nicolás Maduro, e fez com que ele, inclusive, deixasse o país e viajasse para a Espanha. Então, há uma perda de esperança com relação a isso a partir do momento em que há um esfriamento nas relações. Dito isso, conversando ontem com fontes tanto do Palácio do Planalto que participam desse assessoramento direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conversando com diplomatas que fazem parte do Ministério das Relações Exteriores, o que eles dizem é que não haverá, por parte do Brasil, uma escalada nessa crise com a Venezuela. Não é do interesse do Brasil esticar a corda para além do que já está acontecendo na relação bilateral. 2 pontos são mencionados por uma das fontes com as quais eu conversei. Que o Brasil não precisa fazer mais porque já fez muito, como, por exemplo, não reconhecer o resultado das eleições não transparentes e também não formar consenso para a chegada da Venezuela como um país parceiro dos BRICS. Isso foi o que uma fonte me contou ao justificar a não escalada do Brasil nessa crise com a Venezuela.